Imagine um porão de universidade transformado em prisão. 24 homens saudáveis, escolhidos a dedo, participando de um experimento de 2 semanas que prometia estudar o comportamento humano sob regras de poder e submissão. Eles não sabiam que em poucos dias suas vidas mudariam para sempre. O que começou como um estudo simples sobre a psicologia humana rapidamente se tornou um teste aterrorizante da própria moralidade e terminou antes do planejado, em apenas 6 dias. Esta é a história do experimento da prisão de Stanford, uma experiência real, chocante, que mudou para sempre como entendemos a mente humana. Estamos em 1971, em pleno clima de tensão social nos Estados Unidos. A Guerra do Vietnã está em curso, protestos e movimentos de direitos civis tomam as ruas, e o interesse em entender o comportamento humano em situações de autoridade nunca foi tão grande. Philip Zimbardo, professor de psicologia da Universidade de Stanford, decide criar um estudo que fosse controlado, científico e, ao mesmo tempo, tão próximo da realidade quanto possível. Seu objetivo? Investigar os efeitos psicológicos da prisão sobre prisioneiros e guardas, entender até onde pessoas comuns iriam quando colocadas em situações de poder absoluto ou completa submissão. Mais de 70 voluntários responderam a anúncios no jornal. Procura-se voluntários para um estudo sobre vida em prisão, dizia o anúncio. Apenas 24 homens saudáveis foram selecionados, todos sem antecedentes criminais e com bom histórico psicológico. Cada um recebeu um papel aleatório, prisioneiro ou guarda. Nada no papel dizia como se comportar. A única instrução para os guardas: manter ordem na prisão. Nenhum participante poderia imaginar o que realmente aconteceria nos próximos dias. O porão da universidade foi transformado em uma prisão realista. Celas pequenas, barras, trancas, uniformes para prisioneiros e guardas. A sensação de claustrofobia era real. Os prisioneiros eram acordados à noite. Nenhum podia sair quando quisesse. Nomes foram substituídos por números. Tudo isso para criar uma simulação intensa de poder e submissão. No início tudo parecia normal. Guardas tentavam manter a ordem sem serem agressivos. Prisioneiros brincavam, exploravam as regras, testavam limites. Mas a tensão começou a crescer rapidamente. As pequenas arbitrariedades, ordens absurdas, controle de horários, vigilância constante, começaram a gerar estranhamento, ansiedade e estresse real. E então, as coisas começaram a mudar. Guardas perceberam que o poder absoluto seduzia. Começaram a criar regras cada vez mais rigorosas. Prisioneiros começaram a obedecer sem questionar, mesmo quando as ordens não faziam sentido. Alguns se rebelaram, mas foram rapidamente controlados pelo grupo. Em apenas 2 dias, a situação começou a sair do controle. Conflitos pequenos se tornaram grandes. A psicologia humana estava se revelando mais vulnerável do que ninguém imaginava. Zimbardo e sua equipe planejavam 2 semanas de estudo. Mas no 6º dia, algo aconteceu. Uma pesquisadora e alguns prisioneiros perceberam que a situação estava psicologicamente perigosa. Zimbardo, surpreendido, interrompeu o experimento imediatamente. A prisão improvisada foi dissolvida. Os participantes estavam emocionalmente abalados e os guardas, impressionantemente, ainda reagiam como se fossem figuras de autoridade reais. O experimento de Stanford não era apenas uma experiência científica. Ele mostrou que pessoas comuns podem se comportar de formas inesperadas quando colocadas em situações de poder ou submissão. A situação levantou questões éticas importantes. Até que ponto podemos manipular voluntários em nome da ciência? Quais limites devemos impor ao poder institucional?